Segundo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o acidente vascular cerebral voltou a ser a causa mais comum de mortes no Brasil depois do recuo da Covid-19. Nos 4 primeiros meses desse ano foram encontrados 35 mil mortes por AVC no país. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a neurocirurgiã Tatiana Vilas Boas, do Hospital San Genaro. Tatiana, seja bem-vinda. Bom dia, como vai? Bom dia, Pablo. Muito obrigada. Obrigado por nos atender, né, amanhã desse domingo. Vamos falar então sobre os alertas. Quais são os principais sintomas de um AVC, Tatiana? Bom, os sintomas do AVC, eles começam dependendo da área em que o cérebro foi atingido. Se for uma área motora, por exemplo, a área da mão direita, seria o lado esquerdo, o giro motor esquerdo. Se for uma área da fala, seria uma dificuldade da fala. O mais importante é que tempo é cérebro. Então, quanto antes esses sintomas forem percebidos e o paciente levado a um atendimento médico, mais as chances de que essa pessoa não venha a ter um desfecho desfavorável, não venha a falecer devido ao AVC ou tenha menores déficits. Muitas vezes, quando o AVC ele é isquêmico, existe a possibilidade de tratamento retirando esse trombo, caso ainda não tenha nenhuma área isquêmica tomograficamente visível nos exames de imagem. Por que é que o Brasil tem tantos casos assim de AVC? É a falta de cuidado, é a falta de acesso à saúde? O Brasil não está fora de um radar mundial de muitos casos de AVC? Queria que a senhora falasse sobre isso, por favor. Não, na verdade, esse fenômeno do AVC, sendo uma das principais causas de óbito, é mundial, e ele está extremamente relacionado a doenças metabólicas, obesidade, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, falta de exercícios físicos, tabagismo, e também alguns AVCs, eles estão também ligados ao uso de drogas, alcoolismo. Então são fatores multifatoriais que na verdade eles impactam nesse desfecho. Claro que algumas doenças, elas foram sendo tratadas ao longo do tempo, por exemplo, a fibrilação atrial, doenças cardiológicas, cirurgia de válvulas do coração, por exemplo, pacientes que são, tratados e têm um bom resultado dessa cirurgia, eles têm uma maior chance de ter um AVC. Então, por um lado, é muito bom, porque essa causa, cardiológica, ela não tem mais um desfecho desfavorável, ela está sendo tratada e muito bem tratada, mas esse paciente ele tem maior risco de ter um AVC futuramente. O AVC ele pode ser de 2 jeitos, ou isquêmico ou hemorrágico. A grande maioria, ela é isquêmica, em torno de 80, 85% dos casos é isquêmico, e o hemorrágico em torno de 15 a 20%. A senhora citou alguns fatores que são fatores que ajudam a contribuir para um AVC. E no caso da genética, eu vou dar um exemplo. No caso da minha família, eu tenho alguns casos de pessoas que tiveram AVC, principalmente pelo lado isquêmico. Isso, no meu caso específico, poderia ser um fator, estou citando o meu caso para trazer exemplo também de outras pessoas também que podem estar passando por a mesma situação. Isso é um fator que pode contribuir para que a gente precise ficar de olho? Com certeza, com certeza. Você vai ter famílias que têm mais tendência a terem quadros metabólicos, famílias que, por exemplo, às vezes a pessoa fala: "Ah, eu me cuido, eu não sou obeso, eu tenho uma alimentação saudável, mas eu desenvolvi uma diabetes". Eu desenvolvi um triglicérides alto, um colesterol alto, mesmo tendo um cuidado com a saúde. Então você tem famílias que tendem a ter sim alterações genéticas que têm uma maior tendência a ter AVC, assim como tem famílias que têm maior tendência a ter doenças oncológicas, enfim. Doutora, e como é que funciona o tratamento, por exemplo, no sistema único de saúde e também no sistema particular? A senhora falou sobre o tempo, que é importante o tempo. E o tempo, por exemplo, da cirurgia, para a recuperação depois, como é que funciona todo esse processo para que a pessoa possa ter uma vida normal? Nem todo AVC ele é cirúrgico, nem todo AVC ele é de tratamento invasivo. Existem muitas vezes o AVC ele é de tratamento clínico com antiagregantes plaquetários. Um exemplo seria o AS, o clopidogrel. Quando o AVC ele é de tratamento cirúrgico, o acesso à cirurgia, o acesso a gente fala o tempo de porta-catéter, o tempo de porta para mesa, ele é muito impactante para que essa cirurgia possa ser inclusive indicada, tá certo? A cirurgia vai depender se é isquêmico ou hemorrágico,
Se for isquêmico e não tiver nenhuma área na tomografia, tiver o NIH bom, a gente conseguir fazer alguns cálculos de acordo de idade, função renal, tem vários fatores que a gente olha. E aí você pode inclusive tirar o coágulo por aquele exame que faz pela perna, entra com catéter, vai lá em cima e tromboliza esse coágulo. Às vezes pode ser pela veia também, você pode fazer uma trombólise. Muitas vezes o AVC hemorrágico, dependendo da sua localização, você pode fazer uma cirurgia e retirar esse coágulo, de sangue. E às vezes pode não ser exatamente um AVC, ser uma hemorragia intracraniana, mas secundária a um aneurisma cerebral roto, um HCA espontânea, então seriam outras causas, um tumor que sangrou. Então são causas de sangramento dentro da cabeça. Esse primeiro sintoma e levar para o hospital, ele é fundamental para uma boa evolução do caso. O problema do AVC não é só que você pode perder a vida, você pode morrer devido ao AVC, mas muitas pessoas, em torno de 70%, quando têm o AVC, elas carregam consigo, sequelas desse AVC. Podem ser sequelas motoras, pessoas que têm dificuldade para caminhar, para mexer um braço, sequelas de fala, de exprimir a fala ou mesmo de entender o que está sendo dito. Então as sequelas variam de acordo com a área ocorrida. E uma pessoa pode ter mais de uma vez um AVC? Com certeza, com certeza. AVCs isquêmicos, eles podem ser subsequentes. Existe até uma condição que chama ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório seria uma falta de circulação no cérebro, que ela recupera a perfusão cerebral sem que haja um déficit permanente. Então seria um indício que pode vir a acontecer um AVC. Então, quando você descobre e diagnostica bem esse ataque isquêmico transitório, com o uso de medicação, mudança do estilo de vida, perda de peso, atividades adequadas para o paciente, você pode, inclusive, prevenir o AVC. Isso é muito importante. Exames também de rotina, se você tem já alterações metabólicas importantes, história familiar, você também pode, inclusive, prevenir um AVC, mudando sim a qualidade de vida, o tipo de vida que você leva. O Ari, nosso coordenador aqui no Band News TV, acabou de me passar uma ótima pergunta aqui no ponto. É se o fator da idade ele é determinante para a gravidade do AVC. Quanto mais Sim, novo, pior o AVC e pior a recuperação também. na verdade, quando nós vamos ficando mais velhos, a gente vai tendo uma ateromatose já. Então você vai tendo mais artérias colaterais irrigando aquela mesma área. Quando nós somos muito jovens, a nossa irrigação ela vem principalmente daquela artéria fonte. As colaterais, elas não são tão desenvolvidas. Então, a chance de você ter uma zona de penumbra, que é uma zona que pode ser irrigada por um território ou por outro, ela é menor num paciente mais jovem. Além disso, causas de AVCs como uso de drogas, cocaína, eles são mais presentes, mais prevalentes na população jovem, o que leva geralmente a um AVC de maior montante. Doutor, o que fazer quando alguém está tendo sintomas de um AVC na nossa frente, entre o tempo de chamar, por exemplo, um serviço de emergência ou ir até o hospital e tentar fazer alguma coisa ali para ajudar a pessoa? O que a senhora indica com a pessoa que está acompanhando alguém que está tendo sintomas de AVC? Deitar a pessoa, lateralizar a cabeça, posicionar o queixo para que o queixo não fique caído e não obstrua a passagem de ar, não colocar nada dentro da boca, não colocar o dedo para puxar a língua, nada disso. Lateraliza, se possível pode elevar um pouco os membros inferiores e aguardar. Não dá comida, não dá água, não dá sal, não dá açúcar, não dá nada. Aguardar mesmo os bombeiros, o SAMU, ou levar essa pessoa o mais rápido possível para o atendimento médico numa unidade especializada. Uma vez não sendo possível, muita gente que mora em áreas onde, infelizmente, o sistema único de saúde, por mais forte que seja o SUS, não consegue alcançar, ou até mesmo tem um hospital próximo do sistema privado. Qual é a gravidade que isso pode ter uma pessoa que não consegue ter acesso ao hospital em pouco tempo? Bom, um AVC não tratado, ele pode virar óbito essa área isquêmica, ou a área hemorrágica, depois esse sangue ele pode comprimir outras áreas do cérebro que não foram atingidas inicialmente,
ou essa isquemia, ela pode gerar uma reação um edemaciar o cérebro ao redor, comprimir a parte boa do cérebro, por exemplo, às vezes você tem um AVC do lado esquerdo, e aí você não teve acesso ao tratamento, esse AVC vai edemaciando ao redor, e ele vai comprimindo outras áreas, inclusive pode comprimir contralateral do cérebro. Do alerta sendo feito, então, esclarecimentos para que a população possa ficar de olho, como a gente informou e como está aqui na tela, o AVC voltou a ser a maior causa de morte do Brasil depois do recuo da Covid-19. É importante não esquecer que a Covid recuou, mas ainda há uma média móvel de mortes bastante alta aqui no Brasil, de quase 100 pessoas por dia. É. Enquanto conversar, Um por pon favor, doutora. Eu tenho um ponto só importante para falar, porque o AVC isquêmico, quando você impede a passagem de sangue para ir para o cérebro, o nosso organismo, ele aumenta a pressão arterial, tentando perfundir aquela área, a zona de penumbra, tentando salvar todo o cérebro que está ao redor. Então é muito importante, mesmo que a pessoa esteja com a pressão alta, no momento do primeiro atendimento, não baixar a pressão do paciente de maneira intempestiva e apenas os casos que tenham uma crise hipertensiva, acompanhado com o médico, aí sim vai baixar a pressão aos poucos. Porque se você baixar a pressão de uma vez, você pode isquemiar, ampliar ainda mais aquela área de isquemia inicial. No AVC hemorrágico, muitas vezes está ligado a uma pressão elevada e essa pressão vai ser baixada com atendimento médico. Mas para isso a gente tem que ter um diagnóstico de imagem, saber se é isquêmico ou hemorrágico. Porque é muito comum, às vezes, no atendimento, as pessoas darem remédio de pressão, o que não é o ideal. Mesmo que a pressão esteja 16/10, 16/9. Então, assim, essa pressão inicialmente elevada é uma tentativa sábia do organismo, nos AVCs isquêmicos, de perfundir a zona de penumbra. Boa, doutora Tatiana Vilas Boas, do Hospital San Genaro, médica neurocirurgiã. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Enquanto conversávamos, passou um lindo rapaz ali ao lado, um pequeno, então não sei se é o filho da senhora. Se for, desejo um ótimo Dia das Mães também, viu? Estamos num café do Dia das Mães aqui, a gente fez uma pausinha para atendê-los, é o meu filho caçula. Boa, muito obrigado, viu? Bom café da manhã para vocês, bom domingo, feliz Dia das Mães. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Obrigado.